De volta com Você Bonita e agora nós vamos falar de dicas para aliviar a dor no nervo ciático. Você sofre desse mal? Incomoda, né? Vou receber aqui a Juliana, mentira, a Lilian Saldanha, desculpa, Lilian. Seja bem-vinda. Obrigada. A Lilian, que é quiropraxista, vai contar pra gente, antes das dicas, o que é o nervo ciático, né? Muitas pessoas têm dúvida de onde ele começa, onde ele termina e o porquê que essa região causa tanta dor. Vamos falar sobre isso? Vamos. Então, na verdade, o nervo ciático é o maior nervo que a gente tem no nosso corpo, né? Então, ele sai da coluna vertebral e chega até o dedão do pé. Então, para ter dor nele é muito fácil. Então, realmente, a incidência de dor no nervo ciático é muito grande. E, na verdade, tem várias causas a dor do nervo ciático. Pode ser um pinçamento, pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma contratura de uma musculatura na região da perna, do glúteo. Uma postura também? Também. E normalmente é de gente que fica ou muito tempo sentada ou que pega muito peso. Então aí comprime o nervo em alguma região da coluna vertebral e aí a pessoa começa a sentir essa irradiação para a perna. E sente dores então na perna e na região lombar? Isso, começa da região lombar e irradia para a perna. Dependendo da causa, a irradiação pode ir até o joelho ou pode ir até o dedão do pé. Nós temos algumas imagens, diretor, para ilustrar isso que a gente está conversando. Então, vamos colocar aqui na tela para que você em casa entenda direitinho o que é que acontece com o nervo ciático. O vídeo está mostrando bem, ó, que mostra que sai justamente da coluna lombar e vai até o pé, tá? Sim. Que é onde a gente pode ter essa inflamação como um todo. Por isso que a pessoa sente. Então, qualquer problema que a gente tiver, principalmente nas duas últimas vértebras da coluna, pinça o nervo ciático, que sai aqui da coluna e irradia, vai irradiando para a perna inteira, tá? Uma das causas, como eles mostram, é a hérnia de disco. Então, o disco ele começa a sair para a lateral, na lateral ele encontra o nervo, pinçando o nervo e aí você começa a sentir os sintomas. Os sintomas da hérnia de disco pode ser tanto dor, mas também tem o formigamento e o adormecimento. Em casos mais graves, chega até perda de força na região da perna. Então, a pessoa às vezes não consegue nem levantar a perna ou andar, o caminhar já fica mais difícil. Então, aí, tudo esses já são sinais que as pessoas de casa já podem perceber que pode ter ou uma hérnia de disco ou uma dor no nervo ciático. E há, em alguma idade, um índice maior na dor no nervo ciático ou qualquer pessoa pode ter? Então, depende do dia a dia da pessoa, mas a incidência normalmente eles falam de 30 a 50 anos, porque após os 50 anos as pessoas têm já uma degeneração de osso. Então, a articulação já vai diminuindo um pouco, então é mais degenerativo. E não um problema de disco mesmo, de articulação. A Lilian, ela é quiropraxista, então nós temos aqui uma modelo, vamos passar para esse lado, que é a Juliana Alves, e ela vai mostrar na Juliana Alves como diminuir essa dor, não é? Isso, eu vou passar algumas dicas até para vocês fazerem em casa, é tudo certinho, que é umas dicas bem legais. Então, a princípio, o que é o mais importante? Muita gente pensa, eu vou ficar sentado, vou ficar deitado, que pode melhorar. Não, essa ideia é errada. Quem tem o nervo ciático tem que se movimentar. Olha só. Tá? Então, quanto mais parado você ficar, mais dor você pode sentir. Sedentarismo é um veneno para todo mundo, dá para perceber, né? Então, fazer caminhada em casa mesmo, no dia a dia, já vai aliviando um pouco a dor. Porque às vezes tem muita gente que chega para mim no consultório e fala, Lilian, já tomei um monte de remédio e nada resolve. Mas às vezes porque ficou lá, deitado, sentado. A dor no nervo ciático impede algum tipo de atividade física? Impacto? Alguma restrição? Impede quase todas as atividades físicas. Mas a caminhada, que já é alguma coisa mais leve, nada muito tempo, nem uma hora, assim, já é muito. Então, se movimentar é importante. Só se movimentar, não ficar muito tempo deitado, nem sentado, porque já pode prejudicar. E fortalecer, por exemplo, a região abdominal é interessante também para proteger a lombar? E até quando você fortalece a região abdominal, você acaba melhorando a sua postura. Então, a pressão em cima do nervo e do disco, ele acaba diminuindo. Então, isso que é importante, você tá com a musculatura fortalecida, até mesmo porque ela te protege, né? E aí ela arruma a sua postura e você consegue manter ela muito mais fácil. Porque tem gente que a musculatura tá fraca, eu falo, fica na postura. E tem gente que fala, é ruim. Não dá, dói mais, né? É ruim. Então eu falo, não, então é falta de fortalecimento muscular. Então a atividade física realmente é muito importante.
Vamos mostrar então uma dica para quem está em casa e está sentindo essa dor que nós estamos conversando, como aliviar. Isso. O primeiro e o mais básico de todos, todo mundo fala, eu já sei disso, mas nunca ninguém faz. Deita de barriga para cima. No chão mesmo? Ou no chão ou na cama. Se o colchão for firme, pode ser na cama. Se for muito mole, é melhor no chão. Isso, tá? É só, puxa uma perna, tá? Com as duas mãos. Puxa aqui, conta sempre 15 segundos. E aí volta e faz as duas pernas sempre alternando. Essa posição, ela faz o quê com o nosso corpo? Ela alonga toda a região do glúteo e da lombar. Então, pessoas que têm uma dor localizada na lombar também já podem fazer esse alongamento, que já vai dar uma aliviada. E é importante fazer uma perna de cada vez ou pode ser feita as duas ao mesmo tempo? Sempre uma perna de cada vez. Por quê? Quando a gente vai fazer as duas, a gente acaba puxando as duas juntas. Sim. E quem não tem esse fortalecimento de abdômen vai jogar todo o peso para a lombar. E aí acaba prejudicando de qualquer forma. E às vezes com uma perna só a gente consegue alongar um pouquinho mais também, né? Consegue fazer um pouquinho mais de força. Uma dica importante, puxa essa, a outra, se você conseguir deixar ela esticada, melhor ainda. Mas se não, dobra. Dói muito, pode dobrar. Não tem problema. Tá? Então faça alternado. Quanto tempo na posição? 15 segundos. Tá. E aí volta. E aí segura a outra 3 vezes cada uma. Então 3 ciclos de 15 segundos para cada lado. Uma dica que é legal para fazer em casa também, que muita gente pergunta, fala, tomo remédio, não gosto de tomar remédio. O que eu faço? As compressas de gelo são muito importantes. O gelo é praticamente um anti-inflamatório que a gente deixa de tomar. E o quente é um relaxante muscular. Então, por exemplo, está na dúvida, eu ponho quente ou ponho frio? Essa é uma dúvida que eu sempre vivo. Eu nunca sei o que usar, quente ou frio, quente ou frio? Quente ou frio. Se você sente que a musculatura está dura, está tensa, então compressa quente. Se você está inflamado, está com dor, mesmo que seja crônico, eu caí, bati, pode ser gelo? Pode. Mas mesmo que seja crônico, pode ser compressa de gelo. Então, se eu, de repente, fiz um movimento brusco e doeu, é quente. É isso? Isso. Agora, se estou sentindo uma dor há vários dias, é frio. Gelo. É gelo. Isso. É uma boa dica essa. Porque isso é uma coisa que o gelo, por exemplo, tira da crise muita gente. E aí eu falo, não, vamos diminuindo com os remédios aos pouquinhos, mas vai fazendo a compressa de gelo, aí a pessoa já melhora rapidinho. Bem legal. Tá? Vamos para a próxima postura? Temos perguntinha do público antes da próxima postura. Vamos lá, ver o que o pessoal de casa quer saber. É a Renata. Renata, o excesso de peso prejudica esse nervo? Então, prejudica um pouco. É verdade, vamos no mito e verdade. É verdade. Prejudica. Só que o que acontece? Tem mais a ver com o sedentarismo do que o excesso de peso. Então, mesmo que uma pessoa tenha excesso de peso e ela consiga se movimentar, isso já vai aliviando e também vai ajudando no excesso de peso. A melhora da saúde é muito maior, então aí vai só melhorando tudo, né? Então, pode ficar tranquilo. Então, mais do que o excesso de peso prejudica, a falta de atividade física prejudica ainda mais. É, isso mesmo. Vamos para mais uma postura, então, que o pessoal de casa pode fazer agora? Faça. Já faça com a gente. Antes disso, eu vou falar um pouquinho de um tratamento que é bem importante, que é um dos tratamentos mais seguros que existem, justamente para dor ciática ou hérnia de disco, que é a quiropraxia mesmo, tá? Então, a gente faz algumas manipulações, que são os ajustes que a gente faz justamente para alinhar a coluna, que aí tira essa pressão do disco e do nervo. Então, às vezes, dá aqueles estralos, tem gente que fica com medo, mas pode ficar tranquilo que dentro da quiropraxia existem várias técnicas que a gente pode fazer desde criança até idoso. Você vai então realinhar, né? Isso, toda a coluna. Colocar no lugar o que está fora do lugar. Isso, porque qualquer uma postura que a gente tenha cria pequenos desvios na coluna que pode causar esse pinçamento do nervo ciático. Então, o tratamento de quiropraxia também é importante para isso. E aí, o tratamento, o alongamento e as compressas já é o suficiente para você se livrar disso. O alívio vai ser imediato, né? Com certeza. Isso. Então, eu vou fazer a manipulação, por exemplo, na região lombar, que é justamente onde o nervo ciático sai e irradia para toda a perna, tá? Então, vira de lado para mim, Ju. Nós estamos aqui aprendendo, então, dicas de como aliviar a dor no nervo ciático, essa dor chata.
Uma coisa que é bem importante, não façam isso em casa. Certo, né? então essa dica aqui não faça, não. faça só acompanhado e assistido por um quiropraxista que sabe fazer a manobra sem te machucar. E um quiropraxista que seja formado, que tenha faculdade, tudo certinho, para que você também não piore, porque às vezes você faz com algum profissional que fala que é quiropraxista, só que não é. Entendi. Então é Tem importante que tomar esse cuidado, isso. sim. A Ju, por exemplo, eu vou conseguir ajustar ela justamente porque eu conheço ela, já fiz uma avaliação, então é super tranquilo, tá? Tá bom. Então respira fundo, solta mais. Ai, queria tanto ser a Ju nesse momento. Tá? Esse é o ajuste lombar. A gente pode fazer tanto a região torácica quanto a região cervical. Então, por exemplo, a quiropraxia pode tratar tanto dor de cabeça, intestino preso, às vezes coisas que a gente não relaciona. A dor de cabeça muitas vezes pode estar ligada a algum pensamento na coluna? Sim, com certeza. Olha. Principalmente tem muita mulher que tem dor de cabeça, essas coisas podem estar relacionadas com a coluna. E aí a quiropraxia também já te ajuda. Você fez uma postura aqui que foi trazendo a perna. Há alguma postura de alongamento que o pessoal de casa possa fazer? Isso, aí nessa eu já mesma vou. linha? Isso, aí eu já vou juntar. Deita de barriga para cima. Um dos alongamentos é justamente esse. Você passa uma perna para cá e aí puxa com essa mão. E aí alonga aqui, que aí alonga toda a região do glúteo e da lombar. Certo. Tá? E fisioterapia também ameniza quem sente dor no nervo ciático? Ajuda bastante. A fisio e a quiro são um dos tratamentos que você consegue levar, assim, que aí ameniza mais rápido. E aí, anti-inflamatórios, remédios, medicações, é só caso haja um em caso agudo, em muito crise, extremo. aí você pode usar, não tem problema não, Entendi. tá? Tem um outro alongamento que eu acho que é um dos mais importantes e realmente tira as pessoas da crise, que eu brinco que é o alongamento do 4, que é mais fácil de lembrar. Dobra as duas pernas, aí você vai fazer o 4. Ah, certo. Tá? E aí você vai puxar essa perna que tá aqui embaixo. A de baixo. E aí puxa aqui. Tá? Então, todos esses alongamentos que nós estamos vendo, todos eles aliviam, né, a região lombar e esse posterior de coxa. De coxa, é isso mesmo, tá? Um outro alongamento, pode soltar, é a perna esticada. Esse alongamento, quem está em crise provavelmente não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer, mas é um alongamento que dá para encaixar no dia a dia. Que se você conseguir fazer um pouquinho cada vez, todo dia, você já consegue melhorar também essa dor. Então, mulher que usa muito salto ou que trabalha muito tempo em pé, também já alivia. Pega uma toalha ou um cinto, passa aqui na ponta do pé e estica. Puxa. E puxa aqui com as duas mãos assim. E qual seria a postura ideal no momento de relaxamento? O pessoal tá lá sentado assistindo televisão e tá com dor. É deitar, é colocar a perna apoiada em algum lugar? Tem alguma postura? O primeiro, na verdade, é colocar um apoio na lombar. Tá. Uma almofada, algum apoio realmente para te sustentar a lombar. Porque quando você sustenta a lombar, você consegue manter melhor a postura. Então, isso já te ajuda. O pé pode ser um pouquinho elevado, mas não com a perna esticada totalmente, porque aí você pode jogar o peso para a lombar também. Então, se o braço do sofá for baixo, de repente colocar a perna no braço é interessante. Pode, aí não tem problema. Tá? Mas o importante mesmo é proteger essa região. É, esse apoio da lombar, porque se você tiver esse apoio na lombar, logo o alívio é imediato também. Então, se você vai ficar assistindo uma novela ou assistindo o programa, você põe, coloca na lombar e já se sente alívio. Eu tá? tenho uma dúvida sobre quiropraxia. Nessa técnica, você então realinha a coluna. Mas caso a pessoa tenha um desvio na coluna, você vai então minimizar essa dor sem corrigir? Ou há uma correção? Não, há uma correção. Há uma correção? Há uma correção. Então, você acaba corrigindo e aí alinhando. E uma vez corrigido, pode ser que depois de uma semana de má postura, volte. Pode. Porque o que eu falo assim, a maioria das pessoas que têm um problema na coluna são de muito tempo que acumula. Então, o corpo fala, chega, eu não aguento mais, é a hora que ele dá essa dor intensa. Então, provavelmente, são má posturas acumuladas de muito tempo. Então, aí a quiropraxia, na verdade, vai ter todo um tratamento para que a gente consiga
estabelecer esse novo alinhamento. E é um tratamento frequente, então. Da mesma forma que você faz fisioterapia várias vezes, durante um mês, na quiropraxia segue a mesma linha. E aí, também, além do tratamento, o mais interessante que a quiropraxia faz é a parte da prevenção. Porque aí depois você ir lá uma vez por mês para que não deixe esse acúmulo acontecer e deixar a sua saúde em dia, esse que é o principal. Então você vai lá uma vez por mês, a gente alinha, não tem nada crônico, então você não sente dor. Então você pode ir mesmo sem dor num quiropraxista para avaliar sua coluna. Muito legal. O programa está acabando. Dá tempo de colocar uma perguntinha, diretor? Vamos colocar e a gente responde rapidinho, voando, tá? Perguntinha na tela da Paola. Gostaria de saber se o nervo ciático pode travar as pernas. Pode. Pode, e a pessoa tem dificuldade até de andar. Uau! Porque aí praticamente dá uma sensação que ele está encolhido. E aí ele trava a perna. E ao travar, o que fazer? Então, aí essas dicas já ajudam. Esses alongamentos vão auxiliar. Isso. Então, travou, tente deitar, né? E faça esses alongamentos que nós mostramos. Compressas. Certo. E aí, nesse caso, é compressa fria ou quente? De gelo. De gelo, fechou. Vou passar aqui o contato, então, da Lilian Saldanha, que é quiropraxista. O Facebook dela é facebook.com/clinicamove.u e o telefone dela é 011 98932 3850. 98932 3850. Uma coisa que eu ia falar, todo mundo que, rapidinho, correndo, que lá que me viu na televisão tem avaliação gratuita e os primeiros procedimentos também. Então ligue, aproveite. Um beijo pra você. Amanhã Você Bonita está de volta. Foi um prazer passar essa quarta-feira ao seu lado. Estou muito feliz de estar aqui no Você Bonita. Fique agora com Mulheres e a Kátia Fonseca. Até amanhã. Beijo.